Olá, tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito especial, o Dia dos Professores, e eu quero trazer uma reflexão a respeito da importância desse dia. É claro que todos nós, enquanto seres humanos, sabemos a importância que tem do estudo acadêmico, a importância que tem um professor, mas poucas vezes nós paramos para pensar que todos nós, em algum momento, somos professores. Aquele que é professor no seu próprio lar, professora na sua própria família. Às vezes a pessoa não tem o título acadêmico como professora, mas aquele que consegue educar um filho, criar uma filha dentro dos princípios e valores morais, éticos, sociais, para o bom relacionamento e para que nós tenhamos uma boa identidade como cristãos e filhos de Deus, este também é um excelente professor, um professor guiado pelo Espírito Santo. Então, a todos vocês que são cristãos genuínos, verdadeiros, em espírito e em verdade, independente da sua religião, do seu vínculo denominacional, mas todo aquele que é cristão é naturalmente um professor, porque assim foi designado pelo próprio Jesus Cristo, quando ele nos dá a missão de conduzirmos o evangelho ensinando, como diz a palavra de Deus, indo por todo mundo, pregai o evangelho e fazei discípulos, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer já está condenado. Então, todo cristão naturalmente é um professor, porque com a sua própria vida está levando a palavra de Deus, está conduzindo a palavra de Deus. Agora eu quero trazer algumas reflexões bíblicas, por quê? Porque Jesus Cristo, ele nos ensina a verdade dentro da palavra de Deus, ele é o próprio Deus da palavra que se fez carne e habitou entre nós, mas na sua humanidade, como diz o texto de Filipenses capítulo 2, ele se esvaziou de Deus, assumiu a forma humana para mostrar a todos nós, sendo o supremo professor, o mestre, que nos ensina a como viver segundo as diretrizes de Deus, o Pai, que nos criou a sua imagem e semelhança. Qual o propósito da criação? Qual o propósito da sua vida? Então, Jesus Cristo, ele se fez carne, habitou entre nós e nos mostra na sua humanidade como é possível viver de uma maneira divina, de uma maneira íntegra, de uma maneira digna, de acordo com a palavra de Deus, mesmo que temos a corrupção do pecado. Jesus não tinha corrupção do pecado, mas nós temos, mas é possível vencer o pecado, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Mas como fazer isso através da palavra de Deus, guiados pelo Espírito Santo, de uma maneira saudável, de uma maneira equilibrada, sem exageros, porque o grande problema da religiosidade está no exagero. Né? E no exagero, principalmente daqueles que querem ser professores para outros, com bases que só servem para eles mesmos, porque afinal de contas, cada um tem o direito de fazer o que quer com a sua vida. Algumas coisas serão aprovadas, outras coisas serão reprovadas, mas dentro da compreensão e da espiritualidade de cada um vai viver de acordo com aquilo que ele acredita. Agora, porque ele acredita, ele não pode querer forçar a todos que acreditem no mesmo que ele. O que ele pode fazer é viver e, com a sua expressão de vida, mostrar que, vivendo daquela forma, ele vive bem, ele tem paz, felicidade, tem uma família tranquila, tem filhos educados, tem uma mulher que o acompanha em todas as coisas, que é uma auxiliadora idônea, tem um marido que realmente é responsável, é íntegro, é fiel. Então, quando o outro vê que a postura de vida que ele assumiu traz benefícios, talvez ele queira também participar desses benefícios. E qual a nossa função como cristãos? Então, eu quero colocar aqui
né, trazendo a nossa reflexão, em primeiro lugar, o texto de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11 em diante, onde nós temos aqui Jesus designando aqueles que vão estar à frente, aqueles que são os professores, os mestres. E aqui ele fala: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como os meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, até aqui, o texto de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11 até o 16. O que Jesus nos apresenta aqui nesse texto? Ele nos fala aqui, no versículo 11, ele mesmo, quem é ele mesmo? Jesus, o próprio Jesus. Ele elegeu, concedeu uns para apóstolos. O que é apóstolo? A palavra apóstolo vem do grego, quer dizer enviado, aquele que foi enviado para uma missão. Nós falamos, por exemplo, do apóstolo Paulo, porque ele foi enviado por Jesus com a missão de levar o evangelho aos gentios. Nós temos os apóstolos, Pedro, o apóstolo João, o apóstolo, todos os apóstolos ali que eram discípulos de Jesus e se tornaram apóstolos porque foram enviados para levar o evangelho. Nesse sentido do apostolado, todo cristão também é apóstolo, porque ele foi enviado para levar o evangelho. Como? Com a sua própria vida, com a sua própria integridade, com a sua própria fé. Como diz o apóstolo João, é a fé que nos mantém firmes para vencer o mundo. Então, aqui, ele mesmo, o próprio Jesus Cristo, concedeu uns para apóstolos, ou seja, enviados para levar a mensagem, outros para profetas. O que é um profeta? É aquele que tem uma percepção de futuro, que analisa uma situação hoje e consegue projetar para onde aquele caminho está seguindo, está orientando. Outros para profetas, outros para evangelistas. O evangelista tem o carisma de Cristo, do Espírito Santo, para transmitir a verdade do Evangelho de maneira que tenha um alcance maior a mais pessoas. Nós temos muitos evangelistas que são muito centrados na palavra e têm levado a palavra de Deus com uma centralidade e uma integridade espiritual muito boa, muito grande. Então, o próprio Jesus Cristo, né, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. No texto grego, essa conjunção e não tem, porque a expressão é pastor-mestre. O pastor tem que ser mestre, o pastor naturalmente é um professor, o pastor tem que ser mestre na palavra de Deus para ensinar da maneira correta, para colocar cada um dentro do conhecimento de Deus, sem trazer legalismo, sem trazer sofrimento, sem trazer sacrifícios de tolos, como muita gente tem feito, né, infelizmente, em muitas denominações, em muitos lugares, em muitas igrejas, as pessoas têm colocado pesos desnecessários em pessoas que têm uma fé mais ingênua, pessoas que estão procurando a Deus em espírito e em verdade, e na sua simplicidade, na sua ingenuidade, são levadas a doutrinas que não fazem parte dos ensinos corretos da Bíblia, da palavra de Deus, de Jesus Cristo.
né? Infelizmente, nós temos aquelas pessoas, e essas pessoas estão em todos os lugares, em todas as denominações, em todas as religiões, porque sempre tem alguém que se acha mais santo do que o outro e se acha no dever de promover a santificação das pessoas. Este não é o nosso trabalho. O nosso trabalho é viver o evangelho e apresentar o evangelho. O convencimento da transformação, da mudança pela palavra de Deus, isto é obra do Espírito Santo. Isso não é obra de nenhum ser humano. Ninguém precisa falar para ninguém o que ele deve vestir, o que ele deve comer, o que ele deve ouvir enquanto música, o que ele deve, né, os ambientes que ele deve frequentar. Todo ser humano racional é capaz de identificar aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Uma expressão que é muito usada nos Estados Unidos, né? O que Jesus faria? Quando você vai tomar uma decisão, quando você vai a algum lugar, Cristo iria àquele lugar, Jesus ouviria aquela música, Jesus se comportaria daquela forma, Jesus iria participar daquele alimento, daquela bebida. Jesus, você vê Jesus fazendo aquilo que você está intencionando em fazer? Se você não vê Jesus fazendo, também não faça. E de uma maneira muito simples, o Espírito Santo vai falar com você. O problema é quando muitas pessoas querem ser o Espírito Santo umas das outras. E aí ele quer ultrapassar a sua missão, ele quer ultrapassar os limites da sua humanidade e quer fazer o trabalho do Espírito Santo, colocando imposições, regras sobre regras, regras e mais regras, como diz o texto de Isaías, né? Falando nisso, nós temos um texto muito interessante na palavra de Deus, que está em Mateus, capítulo 23, o versículo 15. É Jesus que está falando, e olha o que diz o texto aqui. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e, uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Observem que Jesus está falando com doutores da lei. Ele não está falando com leigos. Ele está falando com pessoas, né? Escribas e fariseus eram os professores da lei. Eram aquelas pessoas que estudavam a palavra de Deus, levando a palavra de Deus para outras pessoas. E aqui o texto fala que ele fazia até uma coisa boa. Eles andavam em todos os lugares, né? Rodeavam o mar e a terra, a expressão bíblica aqui, andavam em todos os lugares para fazer um prosélito. O que é um prosélito? É aquele que pensava diferente, acreditava diferente e passa a acreditar daquela forma que ele foi ensinado. Então, os escribas e fariseus, eles andavam o mundo inteiro atrás de pessoas para converter a sua religiosidade, a sua fé, aquilo que eles acreditavam. Mas olha o que Jesus fala. Uma vez feito isto, uma vez que eles convertiam alguém, que chegava a convencer alguém, né, os tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O que Jesus estava falando para eles é que nem eles eram salvos, e quando eles conseguiam converter alguém, esta pessoa convertida era acarretada de tanto peso que era jogado sobre ele, que aquela pessoa ela se tornava 2 vezes mais legalistas, 2 vezes mais longe de Deus do que eles mesmos, os doutores da lei, que estavam também distantes de Deus, querendo colocar peso em cima das pessoas. Como é que se faz isso? Né? De uma maneira muito simples, e infelizmente nós temos muitas pessoas fazendo isso. Aquelas pessoas que falam que você não pode utilizar determinado vestuário, aquela pessoa que fala que você não pode ouvir músicas em determinados ritmos ou com determinados instrumentos, né? Pessoas
que falam que obrigatoriamente você tem que ser vegetariano para ser salvo, pessoas, né, que falam que você não pode, né, estar espairecendo e se distraindo com a sua família no descanso do sábado, que você não pode ir para um lazer, para um piquenique, né? Então, as pessoas, até, né, com o intuito de querer, né, fazer o melhor para Deus, elas começam a trazer um peso que não existe e que não faz parte da nossa doutrina, não faz parte da nossa fé, não faz parte dos ensinos bíblicos e não fazem parte dos ensinos de Jesus Cristo, porque não existe, né, ritmo que vai incomodar. É claro que nós sabemos o que cabe em cada lugar. A palavra de Deus o que nos diz? Que nós devemos fazer tudo com ordem e decência. Então, o nosso vestuário tem que ser em ordem e decência. Aquilo que nós ouvimos enquanto música tem que ter ordem e decência. Aquilo que nós nos alimentamos tem que ter ordem e decência. Porque, se não for assim, não é bem visto em lugar nenhum. Não só no meio eclesiástico, no meio religioso, mas não é bem visto em lugar nenhum. Todos os lugares em que você vê que há ordem e decência, você vê uma harmonia, você vê beleza, você tem prazer e satisfação de estar naquele lugar. Né? Falando dos aspectos de música religiosa, por exemplo, tem gente que acha, né, que não pode ouvir uma música melodiosa, né, como usando apenas como exemplo de referência a música Me Cura do Daniel Liddick, que é uma música linda, de uma teologia bastante popular, mas profunda, que toca na alma das pessoas, que eleva as pessoas a Deus, mas tem pessoas que falam que não pode ouvir essa música por causa do seu ritmo, por causa do instrumento que é usado, por causa da bateria que está de fundo, né? E para essas pessoas, eu gosto muito de lembrar do texto bíblico de Tito, capítulo 1, versículo 15, que fala: todas as coisas são puras para os que são puros, porém, para os impuros e descrentes, nada é puro. O que esse texto está dizendo é que existem pessoas que veem maldade em tudo. Então, você pode apresentar o que for para ela, mesmo apresentando na Bíblia, que ela não vai concordar. Por quê? Ela acha que só pode ir para a igreja de terno e gravata. Ela acha que obrigatoriamente um tipo de vestuário vai ser mais santo do que o outro. Ora, aquilo que é indecente, né, para você se apresentar diante de Deus, não deve ser usado em lugar nenhum, em momento algum, em hora nenhuma. Por quê? Né? Porque Deus não está no templo construído fisicamente. Deus está em nós e conosco a todo tempo, em todo momento. Então, eu não tenho que me vestir de cristão para ir na igreja. Eu tenho que ser cristão o tempo todo, onde quer que eu vá, porque Deus está em mim e está comigo. É esta percepção que eu tenho que ter. Então, nós temos um padrão bíblico de vida e devemos seguir por este padrão. Assim como Jesus nos diz aqui em João, capítulo 17, versículo 17. Olha o que Jesus fala aqui. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o que nós vemos aqui? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É por isso que nós, como cristãos protestantes, temos a Bíblia como única regra de fé e prática. Isso faz parte da reforma protestante iniciada por Lutero ali em 1500. Então, nós temos esta base de que a Bíblia é a única regra de fé e prática.
com base também nesse texto. Existem outros textos, mas esse texto aqui é o próprio Jesus falando de uma maneira enfática e muito forte. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus não está falando que a Bíblia é uma das verdades. Jesus está falando que a Bíblia é a única verdade. Então, o que ele quer dizer? Que o que vai além da Bíblia pode não ser verdadeiro, pode não ter proveito. É como diz também aqui, para nós termos a conclusão da ideia, o texto de Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Olha o que diz aqui. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos tenho pregado, que seja maldito. Então, quando a pessoa começa a pregar aquilo que vai além da Bíblia, além da palavra de Deus, aqui o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas que esta pessoa, né, vai ser considerado um maldito. Por quê? Porque ele traz intriga, ele traz confusão, ele traz problemas. É por isso que, voltando ao texto de Efésios, capítulo 4, agora o versículo 12, qual que é o propósito do pastor? O propósito do pastor é ensinar a verdade da Bíblia, da palavra de Deus, com a interpretação correta pelo Espírito Santo, através dos ensinos de Jesus Cristo. E aqui em Efésios 4:12 fala o propósito. Olha aqui. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Esta é a finalidade do aprendizado, para o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Todos nós. Santo é uma expressão que quer dizer separado, aquele que foi separado para Cristo. Você aceitou a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, você está no processo de santificação, no processo de santidade. Então, todos os cristãos são chamados biblicamente de santos. Então, aquele que está ensinando, ele tem a vistas ao aperfeiçoamento dos santos, ao desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então, nós temos uma questão. O que está sendo ensinado para você está te edificando ou está mais atrapalhando a sua vida espiritual do que edificando? Aquilo que está sendo ensinado, apresentado para você, tem promovido paz, liberdade, tranquilidade, satisfação no amor de Cristo? Porque tudo que vem do ensino de Deus tem que produzir algum fruto do Espírito Santo. E quais são os frutos do Espírito Santo? Amor, paz, paciência, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Né? Então, as expressões do fruto do Espírito têm que ser o resultado daquilo que você está vivendo, de tudo aquilo que você está aprendendo. E isso de uma maneira natural, não por imposição de outras pessoas. Né? E principalmente por pessoas que interpretam mal a palavra de Deus e ainda muitas vezes nem tem a palavra de Deus como base única de fé e prática e acaba, né, somando outros ensinos àquilo que vai além da palavra de Deus. Então, daí vem essa questão da interpretação, que você não pode ouvir algum estilo de música, ou que você tem que obrigatoriamente ser vegetariano. Né? Não, nós não temos que ser isso, nós temos que ser bíblicos, nós temos que ser espirituais, adoradores de Deus em espírito e em verdade. Deus nos chamou para a liberdade em Jesus Cristo. Deus não quer escravos, ele quer filhos. Ele não quer que você viva na escravidão. Ele quer que você seja livre para amá-lo, para adorá-lo e saber que caminhar com Jesus é o melhor para o nosso crescimento, para a nossa estabilidade. Então, o que nós observamos aqui? Em João 17:17,
Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E em Efésios 4:12, o que eu vou fazer com essa santificação da palavra da verdade? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E olha aqui, nós temos mais o versículo 14 também, onde também o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos faz também uma ressalva. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Tem muita gente ensinando a Bíblia errado, ensinando a palavra de Deus errado, ensinando santificação errado e colocando peso aonde Deus não coloca. Né? E aqui o apóstolo Paulo fala que essas pessoas, na sua ingenuidade, na sua simplicidade, são como meninos, são como crianças que são levadas de um lado para o outro, como se estivessem descobrindo muitas novidades da vida. Né? E, na verdade, eles estão descobrindo muitos erros, porque o texto aqui, no versículo 14 de Efésios 4, fala que estas pessoas, estes homens, pela sua astúcia, induzem ao erro, induzem o outro ao erro. Né? Agora, se ele quer viver desta maneira, se ouvir uma determinada música faz mal para ele e distancia ele de Deus, não ouça. Se ele não quer comer um determinado alimento porque para ele interfere na comunhão com Deus, não coma. Mas é ele e Deus. Não queira fazer disso doutrina para todas as pessoas, porque isso não faz parte da Bíblia, não faz parte da palavra de Deus, não faz parte dos ensinos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque nós, como adventistas cristãos, temos a Bíblia como regra de fé e prática. Então, dentro da regra de fé e prática da Bíblia, né, nós seguimos aquilo que Deus nos ordenou. Em Levítico, capítulo 11, nós temos ali determinado por Deus quais são as carnes que nós podemos comer, né, designado por Deus, e quais a que nós devemos nos abster. E esta abstenção, né, é uma questão de saúde, é uma questão de bem-estar, é uma questão de qualidade de vida. Então, nós temos tudo na Bíblia para nos orientar segundo a vontade, o amor e a palavra de Deus. Não precisamos ir além, e se formos, como diz aqui o texto de Gálatas 1:8, né, que é aquele que prega um evangelho que vai além do que já foi pregado na palavra de Deus, que seja maldito. Então, o texto aqui de Efésios, capítulo 4, né, Jesus ele vai nos apresentando qual é o propósito do ensino cristão. Ele nos chamou para sermos filhos, ele nos chamou para termos liberdade, ele nos chamou para vivermos em amor. Jesus fala em João 13:35, nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. É pelo amor que nós temos que ser conhecidos. Muitas pessoas de denominações diversas são conhecidas por motivos que não deveriam ser conhecidos. Né? São conhecidos pelo estilo de roupa que usa, pelo tipo do cabelo que usa, pelo comportamento que tem, pela linguagem, pela apresentação pessoal, um disputando com o outro como se fossem concorrentes, e, na verdade, todo cristão é cooperador do evangelho. E o que nós devemos é viver em amor. Nós somos cooperadores do reino de Deus, vivendo em amor. E desta maneira, nós vamos seguindo, né, a nossa prática cristã, a nossa prática de amor, colocando a nossa vida nas mãos de Deus. Então, irmãos, sinceramente, eu quis trazer esta reflexão para vocês hoje, para vocês não serem enganados por pessoas que querem extorquir,
achando que o evangelho é fonte de lucro e querem tirar dinheiro além do que aquilo que é necessário para a manutenção do reino de Deus, pessoas que querem escravizar vocês em doutrinas que Deus não está pedindo, né? Pessoas que querem forçar a você ter um estilo de vida que Deus não impõe para você. Então, como professores de Cristo, como cristãos, sejam honestos, íntegros dentro da palavra de Deus. E dentro desta palavra, façam o que Jesus determinou em João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, não é uma das verdades. A tua palavra é a verdade e ponto. Então, o que é verdadeiro está dentro da palavra de Deus. E nós não podemos nos desviar dela. Né? Porque, se nós nos desviarmos, vamos acabar sendo extremamente liberais ou extremamente legalistas. Nós temos que ter equilíbrio, viver a palavra de Deus de uma maneira íntegra, fiel, com equilíbrio, com amor e com o prazer de desfrutar da companhia de Jesus Cristo pelo Espírito Santo. E para concluir, o texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 8 em diante, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, e o que é verdadeiro? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Então, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Aqui o que ele está colocando? Ele está colocando o pastor como referência. O que você aprendeu, recebeu, ouviu e viu em mim como pastor, em Jesus Cristo como pastor, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, feliz dia dos professores, que você tenha a liberdade de adorar a Deus em espírito e em verdade, que você cresça no conhecimento, na maturidade, para não ser um menino levado pelo vento a toda doutrina que aparece para você e que só traz escravidão, traz peso, não faz parte da palavra de Deus, não é doutrina bíblica. Seja, né, feliz como cristão no amor de Deus que está conduzindo você pela palavra através do Espírito Santo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos os que estão acompanhando essa mensagem e que todos sejam agraciados com o teu amor, com o teu poder e que conheçam um evangelho puro e genuíno, um evangelho de alegria, um evangelho de prazer, de cumprir os seus mandamentos, mas não por obrigação, mas pela felicidade de compreender que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Nós te agradecemos pelas bênçãos e cuidados, colocamos nossas vidas em tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.